Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira. Tá frio minha gente, tá? Agora tá fazendo exatamente 0 grau. Zero. Uma chuvinha bem fininha aqui, né? Minha voz chega a estar estranha. Uma chuvinha bem fininha, bem fraquinha. Bem nublado, tá? Tô indo pro trabalho, tô esperando aqui meus amigos, né? Minha carona. E aí, esse vídeo de hoje é dedicado aqui a um inscrito do canal que pediu, né, no vídeo passado, faz um vídeo contando como você conseguiu o seu trabalho, quais os gastos mensais que vocês, né, estão tendo por aí, pra, né, dar umas dicas para quem tá querendo migrar, para quem tá chegando, para quem tá vindo pro Canadá, para quem tá se planejando, tá certo? Então, vou tentar de uma maneira bem simples, porque a gente não é espelho para, né, não é exemplo, não é espelho para a vida de ninguém. São realidades muito diferentes. A gente conhece gente que veio pro Canadá com muita grana, conhece gente como a gente que veio quase, né, não com tanta grana, conhece gente que veio sem grana quase nenhuma. Então depende muito do que você quer, depende muito do que você tem também, da coragem, e depende também do que o governo permite, né? O governo canadense tem cortado muitas coisas, né, sobre imigração, cortado muitos planos de imigração, muitos programas de imigração. Então tem que ter uma cota mínima de grana para vir para o Canadá, certo? Se você vem estudar, tem que ter pelo menos o dinheiro de um ano inteiro do college que você vai fazer, e mais 15 mil dólares para o aplicante principal, e mais, eu não lembro quanto é, mas para o cônjuge, né, que vem com você, para a esposa, para o marido. Então não é, infelizmente, só chegar e, né, vir sem nada. Tem que ter uma comprovação financeira. Então, a gente chegou no Canadá em dezembro de 2021. Isso, dezembro de 2021, a gente chegou no Canadá. 5 de dezembro, cidade de Sudbury, interior aqui da província de Ontário, né? Já chegamos com apartamento alugado. Quem conhece o canal aqui há mais tempo, né, que segue a gente conseguiu alugar um apartamento do Brasil, tá? No meu desespero por aluguel, eu achei o Facebook da empresa, achei o Facebook do dono da empresa, uma pessoa maravilhosa, super simpática. Contatei ele, contei tudo, conversei, mandei, né, informações da gente assim, né, básicas, e o número do meu telefone. E minha gente, alguns dias depois, o cara liga pra gente, o dono da empresa ligou pra gente do Canadá, ligou pra gente no Brasil, pra saber se era verdade, pra saber o que era e tal, e contou que a família dele, né, é descendente também, ele é descendente de, eu acho que eles são da Croácia, do leste europeu, né, o bisavô dele chegou aqui no Canadá. Então ele disse: eu entendo como é a vida do imigrante, eu entendo como é, né, passar por isso, chegar onde não ter casa pra morar, não ter apartamento. Então a gente chegou já com apartamento alugado. Então, assim que eu cheguei, eu tava com muito medo de tudo. Não tava confiante com o meu inglês. O inverno pesado bateu forte, eu fiquei muito depressivo. Então a patroa começou a estudar e eu passei alguns meses sem trabalhar, mas procurando, mandando currículo e tal, mas nada acontecia. E aí que a gente descobriu que o nosso currículo, né, o currículo que eu estava usando, obviamente estava no modelo brasileiro. E os canadenses, quando viam aquele currículo, né, eles não sabiam como é que era. Então a patroa teve umas aulas no college, né, de fazer um currículo canadense. E basicamente é bem parecido, mas mais simples, mais resumido, né. Eu sou formado em Direito no Brasil, mas o que é que isso me ajudaria aqui no Canadá? Nada, né? Então, tipo, menos informações, mais assim, suas habilidades e tal. Quando a gente ajeitou o currículo, a patroa ajeitou tudo, aí sim, eu apliquei, né? Apliquei para essa vaga de emprego em janeiro e eles só vieram ligar para mim em agosto.
tá? Só vieram ligar pra mim em agosto. Mas também tem isso. No inverno canadense aqui, né? No inverno pesado, as empresas pouco contratam, né? Quase não tem contratação. Muito, muito difícil você ser contratado no inverno. São menos vagas de emprego, né? Até pela situação do clima e tal. Mas quando começa a chegar o verão, quando começa a chegar, né, primavera ali, aí o negócio volta com tudo. E foi exatamente isso. Acho que julho, na verdade junho eu tive um monte de entrevista. Um monte. E aí, super tranquilas, as entrevistas bem parecidas com a do Brasil. Pergunta suas informações, o que é que você quer, o que é que você não quer. Uma diferença muito grande aqui no Canadá é que você ainda consegue ir de porta em porta levando seu currículo, né? Chegar na loja, ó. No Brasil está muito difícil isso. Você tem que aplicar online, tem que passar pelo banco de emprego. Aqui no Canadá, eles usam muito, né, bancos online de emprego. Indeed, tem outros aí, tá? Então, eu vou contar essa história pra vocês já. Minha carona chegou, então fica aí, me aguarda que eu volto. Minha gente, voltei, né? Como vocês viram aí, assim que eu tava acabando de falar com vocês, minha carona chegou. Meus amigos chegaram. Já estou aqui em casa de volta. Sexta-feira. São aproximadamente 4h17, bicho, tá? Tô aqui para acabar de falar com vocês sobre a experiência de como foi arrumar um emprego. Eu decidi dividir o vídeo em duas partes, tá? Falar primeiro do emprego e no próximo vídeo eu falo dos nossos gastos mensais, como é que tá aqui o custo mensal. Acho que dá para fazer 2 vídeos, né? 2 temas. Dá para fazer um vídeo cada um. Acho que fica bacana. E eu parei, né? Acabei dizendo isso. Apliquei para o emprego em janeiro, fevereiro. E eles me ligaram em junho, julho, certo? E aí, junho e julho, eu tive um boom de entrevistas de emprego. Numa empresa de limpeza. Em alguma outra loja. E nesse emprego atual, tá certo? Eu trabalho atualmente numa thrift store, né? Uma loja de segunda mão, vende produtos usados, bem famosa no Canadá, bem famosa, tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Nova Zelândia. E todo esse emprego de agosto de 2022. É o mesmo emprego, tá? Eles me transferiram de cidade, que é raro acontecer, mas sou um excelente funcionário. Quem lembra aí da novela Chocolate com Pimenta, Dona Roseli? A secretária, sou muito eficiente, tá? Então, me transferiram. Mas é isso. Empresa canadense não tem preconceito com a nacionalidade, tá? Tem muita gente que me segue aqui, que tá em Portugal, que já me deu alguns relatos né? A gente sabe que, infelizmente, existe preconceito, existe racismo no mundo, xenofobia. Não é o caso aqui do Canadá, tá? Não tem problema. A gente vê, na maior parte dos lugares, indianos trabalhando, mexicanos, colombianos, nigerianos, brasileiros. Não tem esse realmente preconceito. Precisamos saber se você... A dica maior é saber um pouco de inglês, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Infelizmente, muita gente me pergunta: dá pra ir pro Canadá sem falar inglês? Não dá, gente. Infelizmente, tá? Quem disser a você que dá pra vir pra Canadá, dá pra arrumar emprego sem inglês, é mentira. Eu conheço alguns amigos que vieram com inglês assim, mais ou menos, tá? Sofreram bastante, passaram, né, por essa fase, mas não é uma coisa que seja agradável, que seja confortável, tá? Vai ser difícil pra arrumar emprego. Se você conseguir arrumar emprego, não vai ser um emprego... Não vou dizer que existe emprego bom e ruim, mas vai ser um emprego mais exaustivo, vai ser um emprego mais pesado, tá? Então, a dica para arrumar emprego realmente essa no Canadá é toda documentação legalizada. Não existe isso de brincar, de burlar a lei. Não existe isso, não é divertido. Você não vai querer arriscar sua imigração por isso, tá? Eu sei que alguns países, né, fecham o olho para a situação de quem está trabalhando sem documentação. Aqui no Canadá não é o caso. Acontece, óbvio, mas não é o caso. Primeira coisa que eles me perguntaram em todas as entrevistas foi: você é residente permanente? Você é cidadão canadense? Você é estudante? Qual é o seu status aqui no Canadá? Você tem a documentação para trabalhar? Então, é a primeira coisa que eles pedem, tá? Se for uma empresa séria, se for uma empresa de verdade, é a primeira coisa que eles vão pedir, né? O SIN number, que é o CPF da gente, né? E
o work permit, a permissão, né, de trabalho, sem isso não rola. Então, dica realmente fundamental para arrumar emprego: não ficar parado, certo? Até a mesma loja, por exemplo, se você quiser aplicar online, né, entrar no site deles e ir lá pessoalmente, é uma dica. Porque eles vão dizer: você pode aplicar online, já fiz, tá aqui meu currículo, tá? Então, aqui no Canadá tem muita indicação também, pessoal. Para algumas vagas, eles até perguntam: você conhece alguém que queira arrumar, né, queira trabalhar também? Então, o Canadá não é perfeito. O desemprego aumentou muito, né, nesses últimos 3, 4 anos, né, depois da pandemia e depois pandemia. As coisas estão começando a... voltaram ao normal bastante, mas a gente ainda sente assim o impacto. O que o Canadá precisa é mão de obra qualificada, né? Isso eu vou explicar. A patroa, né, é o Occupational Therapist e Physiotherapist Assistant, né? Terapeuta ocupacional e fisioterapeuta assistente. O Canadá precisa de profissionais qualificados: médicos, enfermeiros, engenheiros, técnicos de várias áreas, eletricista. O Canadá não precisa de trabalhador normal, assim, normal que eu digo no meu caso, eu trabalho numa loja. O Canadá não precisa desse emprego, desse trabalhador, certo? Não precisa de gente para trabalhar em loja, gente para trabalhar em lanchonete. Isso já tem até de sobra, tá até faltando emprego para essas áreas. Mas áreas qualificadas, sim. Ele é técnico em eletricidade, instalação de qualquer coisa, enfermagem, área de tecnologia da informação, né? O que acontece é muitas áreas de emprego, aqui você precisa fazer uma revalidação, né? No meu caso, sou formado em Direito, eu posso atuar desde que eu faça uma revalidação. A patroa também, fisioterapeuta no Brasil, precisa de uma revalidação. Então, as áreas de informação, tecnologia de informação, informática, essas áreas não são regulamentadas, então você pode simplesmente chegar e trabalhar, né? Que é realmente uma outra dica. Então, algumas pessoas nessas áreas mais, especializadas, conseguem até arrumar emprego do Brasil. Não cai em golpe, que eu vejo muito na internet, que é: Canadá procura brasileiros para trabalhar. Não, tá certo? O Canadá não tá procurando brasileiros para trabalhar. O Canadá tá procurando profissionais, não importa de onde sejam. Não tem nenhuma vantagem de ser brasileiro, mas também não tem nenhuma desvantagem. Tá certo? O mercado canadense é muito competitivo, muito realmente competitivo. Falta emprego? Não falta. Assim, se a gente for comparar com o Brasil, o Canadá tem pleníssimo emprego, tá? As coisas, né, deram uma piorada depois da pandemia, mas você consegue sim. A gente ainda vê sim muitas lojas com anúncio de que precisa de emprego e não preenche vaga, tá? A patroa trabalha em 2 cidades do interior aqui da província que ninguém quer ir. Tá? Ninguém quer gastar o tempo indo pro interior do interior. Então, Toronto, Vancouver, os grandes centros já tá lotado, tá? Você vai arrumar emprego, até vai, mas a concorrência vai ser bem maior. Então, a gente tem até um aviso assim para quem tá seguindo, para quem tá assistindo. Não é para desanimar, mas pelo contrário, é para se animar mais, buscar outras áreas do Canadá, mais pro interior, um pouco mais para as periferias, que eu digo cidades mais distantes dos centros, né? Que aí você vai se dar bem, tá certo? Então, inglês, o mais afiado que puder. Um currículo bem organizado. Vai ter ainda, todo evento, vai ter um vídeo de currículo. Vai ser capaz de ela vai falar tudo, todos os segredos. Então, inglês, currículo bem afiado, cara de pau de chegar e bater na porta, tá? Se puder, uma profissão que não precisa ser regulamentada e o mais especializado que puder, né? Então, acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Então, assim, muita gente que vem estudar para college acaba, né, mudando de área, mudando de profissão. O governo está tentando acabar com isso, né? Mas me segue aí, que eu vou dando cada dia mais informações, cada dia mais dicas. Eu acho que por hoje é isso, tá certo? Eu vou deixar vocês com essa bela imagem aqui desse rapaz, tá? Se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários as dúvidas, o que é que ficou de ruim, o que é que eu posso falar mais, tá? Eu tenho muito medo de dar informações que eu não tenho conhecimento e depois acabar prejudicando alguém, tá? Então eu falo apenas da nossa realidade, tá certo? Então eu vou aproveitar a minha sexta-feira aqui, ó, já tô aqui com os babies, tá? Com os filhos. Vocês aproveitem a sexta-feira de vocês. Bom demais e... tá certo? Deixa um like aí, ó. O joinha aqui tá aqui meio quebrado. Deixa aí um like, tá?
E amanhã, próximo vídeo, aí eu vou falar dos nossos gastos pessoais, o que é que tá acontecendo, quanto a gente gasta mais ou menos mensal, que eu achei um assunto mais delicado, um assunto mais particular para falar, e deixar para outro vídeo, tá certo? Mas valeu demais, falou e fui! La 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 la.